A gente vai falar hoje sobre a avaliação da vitalidade fetal. É um tema muito desafiador, aparentemente parece bem difícil, mas eu acredito que com um estudo qualitativo, com repetição, com treino, a gente possa conseguir compreender. E meu objetivo hoje com vocês é compreender pelo menos a fisiopatologia de tudo que acontece e que vai gerar uma alteração nos exames que a gente vai estudar hoje, tá? Eu sou a Thalia, como todos me conhecem aqui, eu sou do 7º semestre. É um prazer para mim estar apresentando esse tema para vocês. Bom, primeiro começar com a importância do tema. Gente, a avaliação da vitalidade fetal melhora muito o prognóstico de gestação de alto risco, porque as gestações de alto risco é onde mais a gente vai ter alteração fetal. E a gente precisa estar de olho nessas alterações para saber o momento certo de agir. Eu coloquei aqui um dado também muito importante de que não há benefício algum de aplicar esses exames nas gestações de baixo risco. Por quê? Esses exames, apesar de serem exames muito bons, têm muito falso positivo. Então, a gente estaria pegando uma gestação de baixo risco, de segmento padrão, iríamos submeter a gestante a exames, iríamos preocupá-la, muitas vezes, com um resultado do exame que não seja um resultado esperado para ela, ia gerar tanto a preocupação materna quanto o ônus para o sistema de saúde. Então, isso não seria legal. No entanto, com a avaliação da vitalidade fetal, a gente aumenta muito as chances dessas gestações de alto risco chegarem a termo, o que é o que a gente mais sonha em uma gestação de alto risco. A avaliação, ela também fala ao obstetra o melhor momento para o parto. A gente tenta levar uma gestação de alto risco pelo menos até 37 semanas, mas se os riscos da prematuridade são menores do que os riscos da restrição de um crescimento intrauterino, a gente vai fazer o parto. Reduz também desfechos desfavoráveis, agudos e crônicos para o feto. Lembrando que a gente vai ter respostas agudas à hipóxia e também respostas crônicas, e que a gente vai ver nos exames bem direitinho como é que vai ser refletido cada resposta dessa. E também essa avaliação vai apontar o diagnóstico de comprometimento placentário e resposta fetal à hipóxia. Gente, o que vai gerar hipóxia no feto vai ser o comprometimento placentário. O que é hipóxia? Diminuição da oxigenação, certo? Se a gente diminui a oxigenação, é porque está tendo comprometimento no processo de fornecimento do oxigênio. E quem fornece oxigênio para o feto? A placenta. Eu falei para vocês que não tinha indicação na gestação de baixo risco. Porém, a gente tem que entender o porquê não tem indicação e quando, numa gestação de baixo risco, eu vou ter que submeter a mulher a esses exames. Bom, eu falei para vocês da importância da placenta enquanto fornecedora de oxigênio e nutrientes. Para que ela desempenhe a sua função adequadamente, a gente tem que ter uma boa invasão trofoblástica. O que significa isso, Thalia? A gente vai ter a gravidez, vai ter o trofoblasto, que ele vai ter duas migrações. A gente chama de ondas de migração. Na primeira, ele vai adentrar os vasos da decídua. Thalia, o que é decídua? É o endométrio modificado na gravidez. Ele vai adentrar aqueles vasos e vai começar a nutrir. Só que, gente, o endométrio, ele tem uma espessura pequena. Será que ele seria suficiente para nutrir aquele feto durante toda a gestação? Claro que não. Então, vai ter uma segunda onda. Essa segunda onda vai adentrar ainda mais aquela região do miométrio. É a que vai gerar a placenta, propriamente dito. Nessa segunda onda, a gente vai ter proteinases. Essas proteinases, elas vão destruir a camada muscular daqueles vasos. Em termos bem anatômicos, é como se eu transformasse uma artéria, que é um vaso de alta pressão, em uma veia, que é um vaso de baixa pressão. Por que eu preciso transformar numa veia? Abre aspas, né, numa veia. Porque eu preciso de baixa pressão
de baixa resistência para que entre a quantidade adequada de fluxo. Esse fluxo sanguíneo com oxigênio suficiente e com nutrientes suficientes para poder esse feto se desenvolver bem, certo? Dentro dessa gestação de baixo risco, a gente vai ter algumas avaliações de parâmetros fetais. Essas avaliações vão ser bem simples. Por exemplo, a gente vai verificar os batimentos cardíacos do feto e a altura uterina a cada consulta pré-natal, mas é um pré-natal de baixo risco, que a gente consegue fazer no posto, que a gente consegue fazer com sonar, uma coisa bem simples. A altura uterina, a gente pega uma fita métrica, então é algo bem básico. E os movimentos fetais, a gente também vai ver pela percepção materna. Por que é importante? Porque muitas vezes as mães chegam à emergência, isso é um problema, porque elas chegam à emergência dizendo: eu não estou sentindo meu bebê se movimentar. Mas há quanto tempo a senhora não está sentindo? Eu não estou sentindo há 2 horas. O bebê pode estar dormindo, gente. Então, a percepção dos movimentos fetais só vai ser problemática quando o feto passar mais de 6 horas sem se mexer. Uma coisa que o feto responde muito bem é a estímulo sonoro. Então, se a mãe fala com ele, ou alguém de fora fala com ele, ou mesmo a mãe mexe na barriga e ele estiver dormindo, uma hora ele vai acordar e a mãe vai perceber essa movimentação. Mas passadas as 6 horas, ela vai ficar preocupada e aí sim é a hora de ir à emergência. A gente vai fazer o perfil biofísico desse feto numa gestação de baixo risco quando eu tenho uma gestação pós-data, que é quando a mulher já atingiu 40 semanas e não entrou em trabalho de parto ainda. A gente tem que entender, pessoal, que a placenta ela tem um prazo de validade. A placenta ela vai conseguir fornecer nutriente para o feto até 40 semanas. Depois, esse fornecimento ele já vai ficar comprometido. A gente pode fazer o perfil biofísico fetal também, quando eu tenho diminuição do movimento fetal, como a gente já conversou, e quando ela vai fazer uma consulta médica, por algum motivo ela faz uma cardiotocografia, que é um exame que a gente vai discutir mais adiante, e o resultado encontra-se suspeito, apesar da gestação dela não ter nenhuma intercorrência. Vamos lá. Agora, as indicações que realmente vão ser precisas de avaliação da vitalidade fetal. Vamos ter 3 grupos de indicações. Relativos às doenças maternas, relativas a intercorrências próprias da gestação e relativos às doenças fetais. Das doenças maternas, a gente tem um grande destaque da pré-eclâmpsia. Lembrando que uma das etiologias possíveis da pré-eclâmpsia é a má implantação do trofoblasto. Então, além da mulher desenvolver uma alteração dos níveis da sua pressão arterial, o feto vai ter o fluxo sanguíneo comprometido. Geralmente, ele vai cursar com a restrição de crescimento fetal. As endocrinopatias da mãe também vão fazer alteração fetal, cardiopatia, pneumopatia, doença do tecido conjuntivo, especialmente o lúpus, nefropatias, hemopatias, trombofilias, desnutrição materna e neoplasia. Vamos imaginar, gente, que de um modo bem grosseiro, o feto ele trabalha como um parasita mesmo materno. E o tumor também é um parasita. Imagina, a mãe tem que se nutrir, tem que nutrir o seu feto e tem que nutrir o tumor. Uma hora ela vai descompensar e ela não vai conseguir nutrir nenhum dos 3. Então, isso vai ser um problema para a gente. Das intercorrências próprias da gestação, a gente tem restrição do crescimento fetal, como a gente já falou, no caso da pré-eclâmpsia, pós-datismo também na gestação de alto risco, antecedentes obstétricos desfavoráveis. Gente, o maior fator de risco para você desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e as demais doenças que são específicas da gestação é você ter tido essas doenças em outra gestação, em uma gestação anterior. Então, antecedente obstétrico desfavorável é uma intercorrência importante na gestação. Alteração do volume de líquido amniótico, seja um polidrame ou oligodrame.
Ruptura prematura de membranas ovulares, gemelaridade, lembrando que a gente é feita para gestar um ser humano só. A gemelaridade é sempre uma gestação de risco. E placenta prévia, por quê? A placenta, quando ela se implanta, mais ou menos ali na região do fundo uterino, nas laterais do útero, ela consegue um bom aporte sanguíneo. Porém, se ela se implantar lá perto do colo, onde ela é menos nutrida, ela vai gerar uma restrição da nutrição do feto. E as doenças fetais? Anemia fetal, o feto vai ter pouca hemoglobina, vai ter comprometimento da oxigenação, cardiopatia fetal, malformação fetal e infecções fetais também vão alterar o curso dessa gestação. Pronto. E Thalia, o que é o perfil biofísico fetal? Gente, vamos lá. O perfil biofísico fetal é um exame muito bom, bastante utilizado nessas gestações de alto risco. Porém, qual é o problema do perfil biofísico fetal? Ele tem um valor preditivo negativo alto, 99,9%. Ou seja, se esse exame der negativo, se esse exame não tiver nenhuma alteração em nenhum de seus parâmetros, é bem possível que realmente o bebê esteja bem. Porém, se ele der positivo, não é confiável de que o bebê realmente está com alteração da sua nutrição, certo? E uma taxa de falso positivo de 50%, ou seja, é uma taxa grande. Isso pode gerar um grande transtorno para a mulher e um ônus grande para o sistema, como a gente já tinha comentado, né? Os marcadores que vão ser avaliados no perfil biofísico fetal é a cardiotocografia, onde a gente vai ver através dela principalmente a frequência cardíaca do feto, os movimentos respiratórios fetais, os movimentos corpóreos do feto, o tônus fetal e o líquido amniótico. Gente, cardiotocografia a gente usa para verificar a frequência cardíaca. Os demais a gente vai verificar através da ultrassom, certo? E lembrando, a frequência cardíaca, alteração da frequência cardíaca, alteração de movimentos respiratórios fetais, alteração de movimento corpóreo do feto e de tônus são eventos agudos. Por exemplo, a mãe teve intercorrência que gerou hipóxia fetal. Vai começar a alterar esses 4 elementos que eu falei para vocês. Mas a alteração de líquido amniótico é um evento crônico. Vamos pensar o seguinte, gente. O feto, ele vai se desenvolvendo, vai formando seus órgãos e sistemas. E o líquido amniótico, a partir de um certo momento, ele vai ser produzido especialmente pelo pulmão e pelos rins fetais. Quando o feto está em uma situação de restrição de oxigenação, ele vai priorizar órgãos. Quais são os órgãos que o feto prioriza? Especialmente suprarrenal, cérebro e coração. Ele prioriza esses. E ele passa a diminuir o fluxo dos rins e o fluxo dos pulmões. Nesse sentido, o feto vai ter uma oligúria, vai produzir menos urina e a urina que forma o líquido amniótico. Então, além de uma oligúria, por consequência da oligúria, eu vou gerar um oligoame. Isso é uma consequência crônica, todo esse processo vai demorar um tempo. E cada parâmetro desse que a gente conversou, ele vai ter uma pontuação. Ou ele vale 0, que é quando tá tudo ok, ou ele vale 2 pontos. E a pontuação, como são 5 parâmetros, vai de 0 a 10. Pronto. Para a gente entender melhor o conteúdo, a gente tem que entender essa teoria, que é a teoria da hipóxia gradual. Nessa teoria, o que fala? Fala sobre o desenvolvimento de cada parâmetro desse que vai ser avaliado. Por exemplo, de 7 a 8 semanas, eu tenho o desenvolvimento do córtex. A partir do desenvolvimento do córtex, aquele embriãozinho, aquele fetinho, ele vai desenvolver tônus. De 8 a 9 semanas, eu vou ter o desenvolvimento do núcleo cortical. O núcleo cortical, por sua vez, vai ter a função
de produzir os movimentos corpóreos do feto. De 12 a 13 semanas, eu vou ter o desenvolvimento do assoalho do quarto ventrículo, o qual será responsável pelos movimentos respiratórios fetais. E de 24 semanas em diante, eu já estou com o meu tálamo posterior, com minha medula funcionais. Então, eu já vou ter frequência cardíaca fetal. Então, em termos de movimento corpóreo, movimento respiratório e frequência cardíaca. Só que, em situação de hipóxia, o agravamento de cada sistema vai na direção contrária ao desenvolvimento. Ou seja, estou com a situação de hipóxia, primeiro eu altero o que foi formado por último, que é a frequência cardíaca fetal. Depois, eu altero o movimento respiratório fetal. Em seguida, movimento corpóreo fetal. E, por último, eu altero tônus. Gente, lembra que para avaliar a frequência cardíaca, a gente usa a cardiotocografia e os demais parâmetros vão ser avaliados através da ultrassom? Pois bem, se eu tenho uma cardiotocografia que avaliou bem a frequência cardíaca fetal, não faz sentido eu passar para as demais investigações por via da ultrassom. Por quê? Se a frequência cardíaca fetal não alterou, os demais também não alteraram, porque sempre segue a sequência, ok? Aqui eu trouxe uma questãozinha para a gente exercitar esse raciocínio. A Universidade de Londrina, né, de 2019, quando se analisa os resultados do perfil biofísico fetal, a obrigatoriedade de se saber a teoria da hipóxia gradual. Dessa forma, a sequência cronológica de deterioração fetal intrauterina é a ausência de... O que altera primeiro? Altera primeiro o que foi formado por último, que é frequência cardíaca fetal, ou seja, reatividade cardíaca. Perdão, apareceu aqui um aviso para mim. Pronto. Primeiro, a gente altera a reatividade cardíaca. O que foi formado em segundo? Movimento respiratório. Lembra do assoalho lá do quarto ventrículo? Pronto, movimento respiratório. Terceiro, movimento corpóreo. E por último, sempre lembrar, o último parâmetro que o feto vai perder na situação de hipóxia é o tônus. A gente tem, então, como correta a letra C. Sempre raciocinar, gente, essa teoria da hipóxia gradual para poder a gente entender bem o raciocínio que a gente vai conduzir esse paciente que está com suspeita de hipóxia. E agora, a cardiotocografia. Gente, na cardiotocografia, a gente vai ter esse examezinho, onde a gente vai utilizar 2 transdutores. Um transdutor eu vou colocar aqui, ó, no fundo do útero, eu vou examinar a paciente, fazer a palpação do abdômen, localizar o fundo uterino e vou colocar aqui o transdutor. E o outro, examinando também a paciente, através daquelas manobras que a gente conhece bem, a gente vai localizar o dorso do feto e a parte superior do dorso, que é onde a gente vai ter a melhor ausculta dos batimentos cardíacos fetais. A gente vai e coloca o transdutor em cima. Ou seja, um transdutor vai verificar a atividade de contração uterina e o outro vai verificar a atividade cardíaca fetal. Gente, a resposta à hipóxia vai seguir uma linha. Primeiro, o sistema nervoso central, ele recebe a informação, olha, diminui o oxigênio aqui. Ele vai e ativa o sistema nervoso autônomo. Vocês lembram que o sistema nervoso autônomo, na parte do sistema cardiovascular, ele vai ser responsável ou pela bradicardia, através da acetilcolina, liberada geralmente pelo nervo vago, ou pela taquicardia, através da noradrenalina? Pois bem, vai seguir essa ordem. Sistema nervoso central, que vai enviar um comando para o sistema nervoso autônomo, que vai modificar o sistema cardiovascular, aumentando ou diminuindo os batimentos cardíacos fetais. E dentro da cardiotocografia, a gente também tem parâmetros a se avaliar. A frequência cardíaca, a variabilidade
A variabilidade, a gente vai ver que a variabilidade da linha de base da cardiotoco, que a gente vai já discutir como é direitinho, as acelerações transitórias, que as acelerações transitórias, a presença delas é muito positiva na nossa avaliação, e as desacelerações, que nem sempre são positivas, mas tem uma situação específica que é muito boa. Vamos lá. Da parte da cardiotoco, a frequência cardíaca a gente avalia primeiro. Como eu disse aqui para vocês, a gente vai ter uma linha de base. Thalia, não estou entendendo esse traçado aqui, está muito diferente, está pior do que o ECG, para entender. Certo, mas vamos tentar junto. Aqui a gente tem os batimentos cardíacos do feto. E aqui embaixo a gente tem a atividade uterina. Aqui, gente, cada ondinha dessa é o registro de uma contração. Lindo, né? E aqui em cima são os batimentos. Aí, ó, a gente tem aqui a frequência: 80, 100, 120, 140, 160, por aí. A gente vai tentar verificar onde é que está a linha, que é a média de onde mais esse traçado vai bater nesse registro de cardiotocografia. Aí, quando a gente visualmente analisa essa linha, a gente vem bem aqui e tenta compreender qual é a frequência cardíaca dele. Aqui, a gente, na linha que eu tracei, a gente está em 130. Lembra, gente, que dá muito falso positivo nesse exame, justamente porque a interpretação vai variar do examinador. Eu estou vendo que a linha média é essa daqui, mas vocês podem encontrar diferente. Então, viu como é muito tênue a interpretação? Ah, Thalia, mas como é que eu vou saber se está alterada a frequência cardíaca? Eu escolhi aqui um mnemônico dos fãs de Engenheiros do Havaí, onde a gente usa a música Infinita Highway, um trechinho dela, para poder decorar mais ou menos os parâmetros. Onde ele fala 110, 120, 160, só para ver até quando o motor aguenta. A gente pega a primeira velocidade que ele falou e a última. A primeira é o limite inferior e a última é o limite superior, 110 e 160. Lembre-se sempre do Humberto Gessinger na memória de vocês quando vocês estiverem. Tem que estar entre 160 e 110. Se tiver menor que 110, bradicardia. Se tiver maior que 160, taque e hipóxia nesse feto. Então, vai surgir em situação de hipóxia. Então, eu vou ter bradicardia. Se a mãe estiver usando algum beta-bloqueador, esse beta-bloqueador vai atravessar a placenta e vai induzir também a bradicardia. E um parâmetro que é bem perigoso. Se o batimento do bebê tiver menor do que 60, bradiarritmia cardíaca fetal, que é um quadro mais complicado. Já na taquicardia, gente, a gente vai desenvolver ela quando a gente tem evento hipóxico inicial, ou seja, o sistema nervoso detectou ali, a gente entra no desespero, o sistema também entra no desespero, vai taquicardia, vamos tentar compensar, vamos tentar enviar o máximo de oxigênio possível para os órgãos prioritários, né? Então, também pode desenvolver a taquicardia em situação de coroamnionite. O feto vai estar com taquicardia. Lembrar que fez uma cardiotocografia na gestante, acusou taquicardia, pergunta se ela perdeu líquido, porque tem a possibilidade de ser a coroamnionite. Febre materna gera taquicardia fetal, perdão. Tem uma coisa que eu achei muito interessante. Cada grau centrípeto acima de 37, que for registrado na febre materna, aumenta 10 batimentos do feto. Por exemplo, o feto ele estava com 120 batimentos. A mãe registrou uma febre de 38. Aí, quando você vai ver na cardiotoco, o feto aumentou 10 batimentos, já está com 130.
E aí por diante, 39, 140, 40 graus, 150, entende? É um mecanismo bem interessante, né, gente? Assim como a gente tem febre e gera uma taquicardiazinha, o feto ele também vai sentir a febre materna. Tireotoxicose vai gerar taquicardia fetal. Simpaticomiméticos, geralmente usados em trabalho de parto prematuro, tais como isoxisuprina, vão gerar taquicardia. Excesso de atividade fetal, estímulo sonoro, luminoso. Luminoso nem tanto, né, gente? Precisa ser uma luz bem fetal. Mas estímulo sonoro, o feto é muito responsivo a ele. Então, se teve estímulo sonoro, a mãe está falando com ele vai se movimentar mais, que a gente vai ver adiante, e ele vai ter uma taquicardiazinha também. Se a mãe tomou café, ele vai ter taquicardia. Se a mãe é fumante, ele vai ter taquicardia. E se essa taquicardia for acima de 200 batimentos, taquiarritmia fetal, quadro mais delicado. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre variabilidade. A variabilidade, como eu já introduzi com vocês, é a variação da linha de base. Vocês lembram que eu tracei uma linha de base durante todo aquele papel quadriculado? Mas, gente, a linha de base vai mudando. Por exemplo, aqui a gente podia dizer que a linha de base é mais ou menos essa aqui, no começo. Só que ele tem uma aceleração de batimentos e depois a linha de base muda. Olha só. Então, essa variabilidade da linha de base, ela vai ter um intervalo entre 6 a 25 batimentos. Ela vai estar mudando ali. E isso é bom, gente. Isso é muito bom. Pronto. Mas o que é que significa cada variaçãozinha? Se eu tenho uma variabilidade aumentada, significa que o feto está agitado. Da mesma forma que eu mudo meu batimento, estando aqui sentada, correndo ou andando, eu vou ter diferentes parâmetros de batimento, o feto também. Ele pode estar dormindo, aí ele acorda, aí tem uma taquicardiazinha, aí ele volta a dormir, aí abaixa, né, o batimento dele. Então, se ele está muito agitado, se ele está meio que correndo no ventre materno, eu vou ter uma variabilidade grande na linha de base. A variabilidade vai ser diminuída em situações como sono. Alguém falou? Certo, vou prosseguir. Malformação do sistema nervoso central. Lembrando que essa resposta dos batimentos cardíacos fetais vai depender de toda aquela escadinha, né, que eu falei para vocês, sistema nervoso central, que vai meio que notificar o sistema nervoso autônomo, que vai modificar o batimento. Então, se ele tem uma malformação no sistema nervoso, ele não vai capturar esses estímulos direito, né? E vai ter uma variabilidade cardíaca diminuída. Hipóxia também vai diminuir essa variabilidade. Uso materno de drogas, tais como os opiáceos, também vai diminuir isso. E maturidade do sistema nervoso central. Gente, cardiotocografia vai dar muito falso positivo. Porém, quanto mais recente a gestação, quanto menor a idade gestacional daquela gestante, mais vai ter falso positivo, porque vai ter uma imaturidade do sistema nervoso central. Então, os parâmetros que a gente vai buscar, e a variabilidade vai estar ausente no sono, prematuridade, como a gente já falou, ou óbito fetal. Gente, se eu tenho um achado de bradicardia mais variabilidade baixa ou ausente, esse conjunto é altamente preditivo de óbito fetal. Então, vamos correr para tentar ajudar esse feto, certo? Prestem bem atenção nisso. Bradicardia, mais variabilidade diminuída ou ausente, forte preditor de óbito fetal. Não esqueçam. Aqui a gente tem uma questãozinha para exercitar esse nosso raciocínio. A cardiotocografia é um importante exame para avaliar a vitalidade fetal. Os padrões desse exame que precedem imediatamente a morte fetal são oscilações lisas e bradicardia profunda. Oscilação, o que é? Variabilidade. Se eu tenho uma variabilidade lisa, ou seja, se eu não tenho variabilidade,
e eu tenho uma bradicardia profunda, eu tenho um alto preditor de óbito fetal, e esses achados vão ser encontrados imediatamente antes da morte do feto. Tá bom? Então, aqui, letra A. A gente tem um padrão que a gente chama de padrão sinusoidal, que o próprio nome já fala, gente. Olha aqui, os batimentos dele, o registro, já vai fazendo assim uma forma de sinusoide, né? Thalia, quando é que acontece isso? É tão estranho, de fato, é muito estranho. Isso acontece em fetos imunizados que estão hidrópicos, estão com anemia muito severa e estão com ICC, insuficiência cardíaca. Eu vou ter esse registro. E esse registro, ele é clássico de hipóxia. Ou seja, não é nada bom a gente encontrar esse padrão sinusoidal, tá bom? E essa hipóxia, ela é grave. Acelerações transitórias. Gente, eu até falei com vocês anteriormente, acelerações transitórias é um achado muito, muito, muito bom. É o que a gente quer para o nosso feto. Uma resposta fisiológica à movimentação fetal. É como se vocês que estão aí sentados assistindo essa palestra, por exemplo. Quando vocês chegarem lá na porta, vocês estarão com um ataque cardíaco. Da mesma forma, é o feto. Quando ele se mexe, ele vai ter essa aceleração transitória, certo? Gente, aceleração transitória é o melhor parâmetro relacionado a bem-estar fetal. Então, a ausência dessas acelerações é algo muito ruim. Como é que é, Thalia? Quando a gente tem aumento de 15 batimentos, a gente olha aqui, ó, na linhazinha da frequência cardíaca, por pelo menos 15 segundos, se essa gestação já tem mais de 32 semanas. Thalia, mas como é que eu vejo o tempo aqui? Gente, o tempo a gente vai ver de acordo com a velocidade do aparelho que está fazendo a cardiotocografia. Às vezes, essa velocidade vai ser de 1 centímetro por minuto, às vezes de 2 centímetros por minuto e às vezes de 3 centímetros por minuto. Vai variar. Mas se, por exemplo, eu tenho esse quadradinho aqui e eu vou medir ele é de 1 centímetro, e eu sei que o meu aparelho está correndo 1 centímetro por minuto, eu já sei que esse espaço aqui dessa linha é 60 segundos. Então, se eu vou procurar 15 segundos, eu pego 1/4 do quadradinho, tá certo? Para identificar. Pronto. Se a gestação for menor do que 32 semanas, vocês lembram, prematuridade, imaturidade do sistema nervoso, eu vou ter uma menor quantidade de batimentos sendo acelerados nessas acelerações transitórias. Vou buscar por 10 batimentos por pelo menos 10 segundos, tá bom? Pronto. Desacelerações transitórias. O último parâmetro que a gente vai avaliar na nossa cardiotocografia. Aqui embaixo, como a gente já conversou, a gente vai estar vendo as contrações uterinas. E aqui em cima, os batimentos. Se eu tenho uma linha aqui, ó, e ela desce de uma vez, isso significa uma desaceleração. E, ao mesmo tempo, se esse quadriculado está medindo a atividade tônica do útero, se essa linha sobe de uma vez, quer dizer que aumentou o tônus, eu tive uma contração vigorosa. Aí o que acontece, gente? Pensem na seguinte situação. O bebezinho tá ali, a mãe já rompeu a bolsa, tá no período expulsivo, ele tá lá no canal vaginal, já passando. O útero tem uma contração, ele vai, ó, imprensar, como o cearês diz, né? Ele imprensa o polo cefálico. Quando ele imprensa esse polo cefálico, a gente vai ter os baroreceptores, que vão dizer, olha, aumentou a pressão aqui. O que é que a gente vai fazer? Eles vão, enviam um estímulo para o nervo vago vai, libera acetilcolina, e a acetilcolina faz bradicardia, gente. Então, ó, na hora que eu tenho a contração, eu vou ter uma bradicardia.
porque pressionou o polo cefálico e os baroreceptores, receptores de pressão, entenderam aquele estímulo, mandaram um comando para o nervo vago respondeu, alterou a atividade cardíaca dele. Isso acontece também, gente, às vezes quando o feto nem está em período expulsivo, mas quando eu tenho uma contração e eu tenho pouco líquido amniótico. Imagina que se eu tenho pouco líquido amniótico, no caso de oligoâmnio e bolsa rota, eu tenho pouca proteção mecânica para aquele feto. Então, aquele impacto da contração uterina, ele vai sentir de maneira mais vigorosa. Então, ele também vai ter essa desaceleração, que a gente chama de desaceleração precoce ou DIP-1. Essa desaceleração, ela é positiva, é o que a gente espera, é fisiológica, certo? Por isso esse so good. Na DIP-2 vai ser um pouco diferente. Não vai ser algo legal de se encontrar. O que acontece? Esse feto, geralmente, ele vai ter passado por um período de restrição de nutrientes e oxigênio. Se ele passou por esse período, vocês concordam comigo que ele tem uma pressão de oxigênio de reserva baixa? Aí o que acontece? Na hora da contração, não vai. Se eu já tinha pouco fluxo sanguíneo passando ali pela placenta, quando o útero contrai, eu vou ter ainda menos. Aí, o que acontece? Aquela pressão de oxigênio que era baixa, ela vai ficar ainda pior, vai ficar ainda mais baixa. Não vai ter troca gasosa, eu vou aumentar muito o meu CO2 e eu vou gerar uma acidose no feto. Essa acidose, por sua vez, vai estimular os quimiorreceptores do feto. Os quimiorreceptores vão responder como? Vão fazer vasoconstrição. Aquela vasoconstrição vai gerar o quê? Aumento da pressão. Vocês lembram o que acontece quando aumenta a pressão? Baroreceptores vão responder esse estímulo, estimulando o nervo vago a liberar acetilcolina e fazer uma bradicardia. Só que agora, nessa desaceleração tardia, ficou um pouco mais confuso, né? Eu tenho um ciclo onde eu tenho uma hipóxia, que gera uma acidose, que gera uma vasoconstrição, que gera uma bradicardia. Isso leva um tempo. Por isso que a gente chama de desaceleração tardia. Eu tenho a contração, durante todo esse tempo aqui, eu vou estar tendo esses estímulos e, por fim, eu vou ter uma bradicardia. Ok? A gente tem agora uma questãozinha para a gente treinar. A ocorrência de DIP-2, que é a tardia, observada na cardiotocografia intraparto indica a resposta fisiológica à hiperventilação materna durante a contração uterina. Gente, é fisiológica? Não, não é. B, resposta fisiológica, preciso continuar? Não é fisiológica. C, reflexo vagal por compressão do polo cefálico durante a contração uterina. Gente, isso aqui é DIP-1, que é fisiológica, mas aqui a questão pede DIP-2. Letra D, compressão da veia umbilical durante a contração. Gente, compressão de veia umbilical a gente vai ver daqui a pouco na DIP-3, tá bom? E estase do espaço interviloso e asfixia fetal por insuficiência uteroplacentária aguda. Gente, o que é o espaço interviloso? Aquele espaçozinho que fica ali na placenta. Eu vou ter estase, eu não vou ter fluxo entrando, isso vai gerar asfixia fetal, tá bom? É exatamente o que a gente viu na DIP-2. Letra E. Por último, as desacelerações umbilicais ou DIP-3. O que acontece, gente? Essas desacelerações, como a gente vê aqui, ó, elas não dependem de contração uterina. Nesse traçado, a gente não vê nenhuma contração. Na realidade, a gente vai ter uma compressão do cordão umbilical em duas situações. Eu tenho o cordão umbilical grande, ou então eu tenho um oligoâmnio, e o bebê se mexe e acaba comprimindo aquele cordão umbilical contra a parede uterina, eu vou restringir o fluxo que estaria passando por ele se o bebê não estivesse comprimindo. Então, da mesma forma, eu vou ter todo aquele mecanismo de acidose que vai gerar
um estímulo aos barorreceptores e eu vou ter uma desaceleração, só que muito maior. Acontece também durante a contração, quando eu tenho oligoâmnio, mas não necessariamente está ligada à contração. Não tem um nexo temporal com a contração uterina, certo? É só porque se eu tenho pouco líquido amniótico, tenho o feto ali, tenho um cordão grande e eu estou tendo uma contração, eu estou limitando aquele espaço e o feto ele vai pressionar aquele cordão umbilical e aquele fluxo que estaria sendo repassado para o feto vai parar de passar e ele vai ter todo aquele mecanismo que a gente já discutiu nos slides anteriores. Pronto. Essa situação ela vai ter um pior prognóstico em situações quando essa desaceleração dura mais de 1 minuto, ou seja, se um quadradinho desse for 1 minuto, isso aqui já teria um pior prognóstico, né? Porque está mais de um quadradinho desse de duração. Forma de W, seria uma forma de W aqui na ponta. Quando ele atinge uma frequência cardíaca menor do que 70 batimentos, ou seja, se isso aqui, ó, 70 batimentos, ele foi até mais embaixo, ele tocou 60, já não é tão bom, tem um pior prognóstico. Se eu tenho uma taquicardia compensatória, eu estou aqui, ó, tive uma desaceleração, bradicardizo. Aí depois eu tenho uma taquicardia, passo do 160, não é bom. Imagina que o feto está indo de um extremo ao outro rapidamente, ele vai colapsar esse sistema. E se eu recupero a linha de base em bradicardia? Gente, onde é a bradicardia? Não é 110? Imagina o 110 bem aqui. Se eu tenho uma desaceleração e eu volto abaixo dessa linha, eu vou ter uma desaceleração seguida de uma bradicardia. Isso não é legal para o feto. Pronto. Terminamos a cardiotocografia. Agora a gente vai para a ultrassom para verificar os demais parâmetros do perfil biofísico fetal. Começando pelos movimentos respiratórios. A gente está vendo aqui o nosso fetinho pelo monitor do ultrassom. E o que a gente vai buscar nesse exame? A gente vai buscar um ou mais movimentos rítmicos durante 30 segundos ou mais. Ou então, se eu não tenho esses movimentos rítmicos, a gente vai, e dentro desses movimentos rítmicos de respiração, a gente vai buscar afastamento e aproximação dos arcos intercostais ou movimento de gangorra do diafragma. Gente, quando o médico está lá fazendo a ultrassom, ele vai fazer um corte sagital naquele feto e vai buscar esses movimentos de afastamento e aproximação dos arcos intercostais e a gangorra do diafragma, ok? A gente vai ter um aumento dos movimentos respiratórios quando a mãe ingere muita cafeína, ou seja, meninas que adoram café, essas meninas da medicina, com certeza o feto de vocês teriam movimento respiratório aumentado, e quando a mãe está em situação de hiperglicemia. Geralmente as mães diabéticas, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas se a mãe acabou de comer e vai fazer o exame, também vai dar essa alteração do aumento dos movimentos respiratórios. Eu vou ter diminuição desses movimentos, quando eu tenho uma situação de hipóxia, de coroamnionite, uso de sedativos pela mãe e quando o feto está em hipoglicemia, ele vai respirar menos, né? Vai ter menos movimentos respiratórios. Movimentos fetais. A gente vai buscar um movimento rápido e amplo. Por exemplo, ele está com a cabecinha aqui do lado direito, no flanco direito da mãe, ele vai passar para o outro lado rapidamente. Ou então 3 movimentos lentos, ele vai estar se espreguiçando ali, abre o braço, abre a perna, a gente vai buscar isso. Quando é que esses movimentos vão estar alterados? Vai aumentar durante a contração uterina. Imagina, você já está num espaço ali, você já está grandão, está num espaço que está cada vez mais ficando pequenininho para você, o útero contrai. Você fica louco, você fica claustrofóbico, digamos assim. Então, ele vai se mexer mais, porque ele vai estranhar o que está acontecendo ali. E estímulo sonoro, gente. Por isso que eu coloquei aqui o bebezinho dançando ao som do rádio. Porque quando ele tem um estímulo sonoro,
ele vai gostar daquilo, ele vai se mexer. Tanto que quando as mães falam com os bebês, eles se mexem mais. Quando o parceiro ou a parceira da mãe chega para falar, oi, bebê, alisa a barriga, ele fica mais agitado. E eu vou ter uma diminuição dos movimentos fetais em quadros de hipóxia fetal, uso de drogas sedativas pela mãe, tabagismo na gestação, algo que é linha de frente no nosso combate, né, gente? E o curare, eu coloquei aqui o índio só para poder a gente, graficamente, aprender. Lembrando que na pontinha da seta do índio, às vezes nos momentos de caça, né, ele colocava essa substânciazinha, o curare, para poder paralisar os animais. Mas, Thalia, quando é que eu vou usar curare no feto? Situação de cirurgia fetal, uma coisa que está sendo muito bem abordada agora, né, gente, na maternidade escola. E para poder ter a proteção daquele sítio cirúrgico que está sendo trabalhado, a gente vai ter que paralisar esse feto. E a gente vai usar curare, tá bom? Só a termos de curiosidade. Pronto. Tônus fetal. Gente, se o feto se mexe, se a gente detectou movimento, tem tônus. Tem movimento, tem tônus. É uma coisa assim, bem direta, sabe? Porque para se movimentar, a gente tem que ter força. Ok? Porém, se eu não detectei movimento fetal, eu mexi lá no ultrassom, não detectei nenhum movimento fetal. Eu vou tentar capturar a imagem das mãozinhas deles, movimento de abrir e fechar a mão, e também eu vou tentar imagem da boca. Eu vou ver se aquele estímulo de sucção ali da boquinha dele está presente. Lembrando que o bebê, ele engole e ele urina aquele líquido amniótico, tá bom? Então, ele vai ter esse movimento de sucção. O tônus fetal é o primeiro que aparece no desenvolvimento embriológico, mas é o último a desaparecer na hipóxia. Em situação de hipóxia, qual é mesmo o primeiro parâmetro a alterar? Frequência cardíaca, que é a última a ser formada. E qual é o último? Tônus fetal, que é o primeiro a ser formado. Agora, a gente vai avaliar o líquido amniótico. Lembra, gente, que a gente conversou que o líquido amniótico é um marcador crônico, que vai ser toda aquela resposta, diminuição do fluxo sanguíneo para os rins do feto, para o pulmão do feto. Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente, para avaliar a quantidade de líquido amniótico, nós vamos usar duas técnicas. Primeira técnica, que a medida do maior bolsão, a gente vai utilizar especialmente em gestações precoces, menores de 24 semanas, e no caso de gemelaridade. Lembrando que a gemelaridade é sempre um pouquinho mais complicada, né, gente? Então, imagina aí, você, ultrassonografista com um transdutor para fazer a imagem de dois bebês, às vezes dois líquidos amnióticos diferentes, dois sacos embrionários, enfim. Vamos lá. A gente vai, nessa técnica do maior bolsão, dividir o útero materno em 4 quadrantes. Desses 4 quadrantes, a gente vai tentar detectar onde é que está o maior bolsão. Tá ali, o que é bolsão? Não entendi. Gente, bolsão é a área do útero que é livre de feto e de cordão umbilical. Ou seja, é onde nem feto nem cordão umbilical estão presentes. Por exemplo, se a gente fosse fazer o maior bolsão desse quadrante aqui, seria esse aqui, ó. Essa parte de trás do joelho dele até a parede uterina. Isso seria o maior bolsão. A gente vai medir isso em centímetros. Se a gente for verificar os demais quadrantes, o maior bolsão de cada um deles é bem menor do que esse bolsão aqui, certo? Então, a gente vai utilizar esse quadrante aqui para a medida do maior bolsão. Se essa medida aqui for maior do que 2 centímetros, joia, perfeito. Se for menor do que 2 centímetros, vamos nos atentar, porque a gente vai estar diante de uma suspeita de oligoâmnio, tá bom? Pronto. Tem outra estratégia para a gente verificar líquido amniótico chamada de índice de líquido amniótico. É a mais presente, é uma das mais confiáveis pelos obstetras, certo, gente? E o que acontece com ela? Em vez de só pegar o quadrante que tem o maior bolsão,
a gente vai pegar o maior bolsão dos 4 quadrantes e somar. A gente pega esse bolsão aqui em centímetros, depois essa medida aqui, e por último, eu acho que isso aqui é um espaço. Então, se é um espaço maior, essa medida aqui. Somando isso, a gente vai obter o resultado de índice de líquido amniótico. Quando é que a gente vai poder fazer isso? Depois de 24 semanas. Thalia, mas qual é o parâmetro de normalidade do ILA? O ILA vai ser normal, gente, entre 8 e 18. Se o somatório dos 4 quadrantes estiver nesse intervalo, ótimo, perfeito. É o que a gente espera para aquela gestação. Como é que a gente vai decorar isso? 18 é a maioridade. Então, a gente pega que 18 é o maior número que ele pode alcançar para ser normal, certo? Em termos de índice de líquido amniótico. E o 8 é o 18 menos 10. Se o 18 tem um 8, a gente lembra do 8 aqui, que é o menor ILA possível dentro da normalidade. Então, muito fácil, né? Porém, se esse ILA estiver entre 5 e 8, a gente já tem que o líquido amniótico está reduzido. E se tiver menor do que 5, a gente já tem o oligodrâmino. Gente, lembrando que o índice de líquido amniótico, ele também dá muito falso positivo, certo? Então, a gente vai ter que verificar a história da paciente, os parâmetros fetais, enfim. Mas é um exame bom. Se a gente tiver um ILA entre 18 e 24, opa, sinal de que o líquido amniótico está aumentado. E se for mais de 24, imagina, gente, o tamanho da barriga dessa gestante. Se só de líquido amniótico, de maior bolsão dos 4 quadrantes, a gente tem um somatório de 24, fora o feto. Ela tem, provavelmente, um quadro de polidrama. Gente, terminamos todos os parâmetros do perfil biofísico fetal. Agora, como é que a gente vai fazer para avaliar se esse bebê está bem? Lembra que a gente falou do somatório? Se eu tenho o parâmetro normal, eu vou pontuar 2. Se ele está normal, eu pontuo 0. Por exemplo, frequência cardíaca fetal, eu tenho 2 acelerações transitórias em 40 minutos. Eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês, mas geralmente aquele papelzinho corre ou em 20 ou em 40 minutos. Se eu tenho 2 acelerações em 40 minutos, eu pontuo 2 pontos, tá normal. Mas se eu tiver menos de 2 acelerações transitórias, 0 pontos. Se eu tiver movimento respiratório fetal, um episódio em 30 segundos, pontua 2 pontos. Se não tenho nenhum episódio, 0 pontos. Movimento fetal, um movimento rápido ou 3 lentos, 2 pontos. Ausência de movimento fetal, 0, tá anormal. Tônus. Se eu tenho movimento fetal, eu tenho tônus. Mas se eu não tenho movimento fetal, faça a pesquisa do tônus através abertura e fechamento das mãos e sucção. Se eu tenho, 2 pontos. Se eu não tenho, 0. E líquido amniótico. Quanto é o somatório dos 4 quadrantes para indicar o ligodrâmino? 5. Se eu tenho menor do que 5, 0 pontos. Se eu tenho maior do que 5, 2 pontos. Lembrando que se todos estiverem normais, como são 5 parâmetros, 10. Se todos estiverem alterados, 0. Agora uma questãozinha para a gente exercitar essa cabecinha. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta resultado de perfil biofísico fetal considerado normal. Nota 2. 2 ou mais acelerações dos batimentos cardíacos fetais na cardiotocografia com duração maior do que 15 segundos em 20 a 40 minutos. Que a gente acabou de falar. Normal, né, gente? Pelo menos uma aceleração transitória na cardiotoco com duração maior do que 10 segundos em 20 a 40 minutos. Não, gente, são 2 acelerações que a gente espera.
pelo menos um movimento corpóreo fetal ou das pernas na ultrassom em 30 minutos? Não, gente. Os movimentos a gente vê em 30 segundos. Maior bolsão vertical de líquido amniótico medindo mais do que 1 centímetro na ultrassom? Não. Lembra que até a técnica do maior bolsão, para a gente considerar normal, que é aquela só de um quadrante, tem que ser maior do que 2. Placenta com espessura maior do que 3 centímetros na ultrassom. Em algum momento, conversando sobre o perfil biofísico fetal, a gente falou em placenta, em termos de ultrassom? Não. Então, a placenta não entra nos parâmetros do PBF. Ou seja, correto? Letra A. Análise do PBF, né, gente? Se eu tenho PBF menor que 6, a gente considera parto. Por quê? Porque se ele é menor do que 6, eu tenho um alto índice preditivo, positivo, de que aquele feto está com hipóxia e já entrando em acidose, ou já está com acidose. Porém, gente, é só isso que a gente vai considerar para levar ao parto? Não, porque a gente não trata o exame, a gente trata a paciente de modo integral, a paciente e o seu feto, certo? Então, a gente vai considerar, para levar para o parto, saúde materna, idade gestacional, prematuridade. Gente, a gente tem que ver se o risco de prematuridade é maior ou não do que o risco dele continuar com essa insuficiência placentária. Tá bom? Viabilidade de berçário e UTI neonatal. Isso acontece muito no interior. Se eu não tenho UTI neonatal ou se minha UTI neonatal está lotada, o que eu faço? Vou encaminhar essa gestante para um serviço de referência em outro local, o local mais próximo possível. Eu não posso fazer um parto de um bebê que já está em risco se eu não tenho condição de assistência para ele. E vamos fazer exame complementar, gente, porque lembra, PBF pode dar falso positivo. E se a gente tem condição de confirmar que realmente está acontecendo algo errado com aquele bebezinho, vamos fazer. Doppler velocimetria, exame de escolha para confirmação do PBF, tá bom? Vamos lá. Na dupla velocimetria, aqui a gente vai discutir principalmente 4 vasos, começando pelas artérias uterinas. Lembra que quando a gente fala de invasão do trofoblasto, a gente fala de todas aquelas alterações, quando aquela segunda onda de invasão vai liberar proteases para destruir a camada muscular daqueles vasos, transformar o vaso em um vaso de baixa resistência, alto fluxo e baixa pressão? Pois é. Só que tudo isso só ocorre depois das 26 semanas. Então, a gente vai escolher fazer esse Doppler de artérias uterinas depois das 26 semanas. A gente vai ver nele o quê? Se tiver normal, esse Doppler, ele vai ter uma sístole, ó, quando sobe, e uma diástole. Sístole e diástole. A gente vê, ó, aqui é o fluxo. O fluxo encheu na sístole, aí vai abaixando, o fluxo baixa, mas ele não vai até lá embaixo, ele ainda está cheio, gente. Só que quando eu não tenho uma boa invasão trofoblástica, quando aqueles vasos ainda são de alta resistência, como a gente já conversou, o que vai acontecer? Uma sístole, uma incisura e uma diástole. Uma sístole, uma incisura e uma diástole. Como que chama essa incisura? Incisura protodiastólica, que é justamente esse baixar desse fluxo antes da diástole. Gente, quando a gente encontra incisura protodiastólica, vamos investigar os outros vasos, porque provavelmente esse bebê está restrito. A gente está com uma alteração de Doppler velocimetria das artérias uterinas. E se a gente tem um índice de pulsatilidade acima do percentil 95, a gente vai ter percentis diferentes a cada idade gestacional, tá bom? Se for acima do percentil 95, a gente já vê que tem alguma alteração. E esses dois achados, a incisura protodiastólica e o índice de pulsatilidade acima de 95, falam muito sobre pré-eclâmpsia. Se eu tiver esses achados, eu tenho uma maior chance de desenvolver a pré-eclâmpsia. Tá bom? Questãozinha para a gente treinar. Assinale a alternativa correta. A.
A escisura protodiastólica das artérias uterinas se relaciona em absoluto com prognóstico gestacional? Gente, em absoluto é uma palavra muito forte. Sempre que vocês estiverem fazendo a questão que falar sempre, nunca, absoluto, essas palavras fortes, provavelmente esse item vai estar errado. O Doppler de artéria uterina normal em idade gestacional acima de 26 semanas significa que essa gestante não terá pré-eclâmpsia. Gente, será mesmo? O risco de pré-eclâmpsia, gente, ele vai até o momento da resolução da gravidez. Não quer dizer que se eu não tiver alteração no Doppler, acima de 26 semanas, eu não vou ter pré-eclâmpsia. O risco de surgir a pré-eclâmpsia é até esse bebezinho nascer, independente de alteração, tá bom? C. O Doppler da artéria uterina assume maior importância quando realizado acima de 26 semanas para o rastreamento de pré-eclâmpsia e crescimento fetal restrito. Com certeza, lembra que a gente tem que esperar a segunda onda de invasão trofoblástica, que ocorre 26 semanas. Então, a gente vai, depois de 26 semanas, realizar esse Doppler. E daí, após 26 semanas de gestação, o NOT, que é o pico das artérias uterinas, não apresenta valor prognóstico. Gente, a gente já sabe que é a letra C, né? Agora vamos para a dupla velocimetria da artéria umbilical. Gente, se está alterada a artéria uterina, a gente parte para a artéria umbilical. Se eu estou com alteração de artéria umbilical, é bem provável que eu esteja com fluxo placentário comprometido, seja por infarto ou por trombose. Para que esse infarto ou essa trombose gere alteração nesse Doppler, eu preciso que pelo menos 30% dessa placenta esteja insuficiente. Ou seja, eu só vou detectar alteração depois que 30% daquela placenta não está trabalhando. Isso é bem perigoso, né, gente? Então, vamos lá. A gente tem aqui, o Doppler normal. Tem uma sístole e uma diástole cheia, né? Sístole, diástole cheia, sístole, diástole cheia. Porém, se eu tenho uma sístole, que a gente verifica, ela tá cheinha, mas o fluxo dela não é tão quanto esse parâmetro normal. Tem uma sístole cheia, a diástole vai até quase lá embaixo, até quase a linha de base, né? Aí depois eu tenho uma sístole, depois uma diástole lá embaixo. Não tá normal, tá começando a alterar. Já na diástole zero, o que acontece? Eu tenho a sístole e a diástole. Na diástole, a gente tem esse vácuo aqui, é como se eu tivesse a vasoconstrição da artéria umbilical. Eu tenho a sístole, eu aumento o fluxo naquela artéria, mas durante a diástole, eu zero o fluxo na artéria. Gente, vocês acham que é fisiológico um fluxo zerado no vaso? Não, gente. Então, isso aqui é muito perigoso. E na diástole reversa é ainda pior, porque o que acontece? Eu tenho a sístole e na diástole, ao invés de diminuir o fluxo ou mesmo de não ter fluxo, o fluxo volta. Eu tenho o que a gente chama de refluxo, ou seja, a mãe está passando sangue para o feto e na diástole o feto reflui aquele sangue para a mãe. Gente, isso é tão prejudicial que a gente pode dizer que se eu tenho achado de diástole zero ou diástole reversa, eu tenho uma chance de óbito fetal em 170 a cada 1.000 fetos e chance de óbito neonatal em 280 a cada 1.000 neonatos. Simplificando, corto zero. Óbito fetal, chance de 17%. Óbito neonatal, chance de 28%. E outra, gente, quando a gente tem um índice de pulsatilidade que esteja aumentado nessas artérias, a gente tem um valor diagnóstico e prognóstico de restrição de crescimento intrauterino muito grande, tá bom? Tá, Thalia. Verifiquei a artéria umbilical, tá alterada. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo?
vamos verificar algum vaso do feto, para ver o que está acontecendo. Lembra, gente, que quando a gente tem a hipóxia, a gente vai ter a centralização. Para onde é mesmo que a gente centraliza? Suprarrenal, cérebro e coração. Então, a gente vai verificar a artéria cerebral média. Lá, a gente vai ter uma vasodilatação. Essa vasodilatação é uma estratégia de tentar aumentar o fluxo naquele órgão que é um órgão de prioridade da defesa daquele feto. Porém, gente, se eu tenho uma vasodilatação no feto que está insuficiente, eu também vou ter um estase. E eu vou ter uma hipóxia muito grande. Gente, essa vasodilatação é um marcador tardio da hipóxia, porque essa vasodilatação vai ocorrer depois de vários processos para chegar até esse momento da centralização do fluxo, e ele vai falar muito sobre resultados neurológicos adversos quando esse bebezinho nascer, porque ele vai ter uma baixa oxigenação do seu sistema nervoso. Pronto. Ele tem boa especificidade e sensibilidade ruim. Ou seja, se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho, ó, que aqui, ó, normal, seria uma sístole e uma diástole, uma sístole e uma diástole. Mas na centralização, eu tenho uma sístole e uma diástole cheia, que não corresponde ao normal do sistema nervoso central, do cérebro. Se eu tenho esse achado, ok, realmente o feto está centralizado, está com vasodilatação de artéria cerebral média. Mas se eu não tenho, se eu não consigo observar isso na minha ultrassom, isso não exclui que o feto não tenha. Isso significa boa especificidade e sensibilidade ruim, tá bom? Então, a gente vai ter sempre que fazer vários exames e comparando, né, as respostas fetais. E a gente vai ter uma redução muito grande do índice de pulsatilidade, justamente por conta dessa estase. E esse processo de vasodilatação da artéria cerebral média aumenta em 6 vezes as chances de cesárea de emergência por perda de bem-estar fetal. São situações agudas que o médico e a mãe especialmente, ela vai ter que agir rápido, tá? Se eu tenho alteração de cerebral média, o próximo vaso que a gente vai ver é o ducto venoso, mas eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa questãozinha para vocês. Vamos lá. Essa questãozinha aqui, Ribeirão Preto, USP. Eu modifiquei porque ela era bem maior do que já está aqui. E eu tirei alguns parâmetros que ele ia citando que não eram referentes ao que a gente está estudando. Eu tenho uma primigesta de 20 anos, obesa. Ela está com 36 semanas de gestação. Ela é portadora de hipertensão arterial crônica. Ou seja, é uma paciente que já tem a sua saúde em níveis basais alterados. Na gestação vai piorar ainda mais, né, gente? Para essa hipertensão, ela vai estar utilizando 1 grama de alfa-metildopa por dia. Ela queixa-se de contrações esporádicas indolores. Nega outras queixas. Refere uma boa movimentação fetal, que é muito positivo, né, gente? No exame físico, a pressão dela está alterada, né? Está 150 por 100. O útero normotenso, não está tendo contração. Altura uterina de 30. Gente, a partir de certo ponto da idade gestacional, meio que a idade gestacional vai batendo com a altura uterina. Mas se eu estou com 36 semanas, com altura uterina de 30, tem algo errado. Sem contrações, frequência cardíaca fetal de 130 batimentos por minuto, sem desacelerações. 130 é bom? Sim, porque está entre 110 e 160. Cardiotocografia realizada nessa consulta. Feto está hipoativo, reativo. O que significa isso? Ele está hipoativo, porém, quando aplica-se algum estímulo sonoro, ele reage. O ultrassom obstétrico realizado nessa ocasião mostra peso de 1.910 gramas, valor normal para 36 semanas. 2.050 gramas até 3.390 gramas. Maior bolsão de líquido amniótico, 1,2 centímetros. Normal? Não. Quanto seria normal? 2 centímetros. Perfil biofísico fetal entre 6 e 8. Poxa,
Lembra que 6 é quase preditor de parto imediato? Necessidade de parto imediato? Pois é, não está tão bem. Centralização hemodinâmica fetal. Está com vasodilatação da artéria cerebral média. Índice de pulsatilidade do ducto venoso normal. Isso aqui a gente vai estudar daqui a pouco, galera. Qual alternativa possui a melhor conduta para o caso? A. Repetir o ultrassom após prescrição de antihipertensivo e normalização da pressão arterial. Gente, ele tá grave. Ele tá mostrando pra gente. Ele tá quase pedindo socorro de dentro da barriga. A gente vai esperar normalizar essa pressão? Opa! Vai esperar normalizar... Opa, já mostrei para vocês, né, a resposta, mas enfim, vamos discutindo. Não vamos esperar normalizar essa pressão para poder repetir o ultrassom e ver o que acontece. B. Induzir o trabalho de parto devido aos sinais ecográficos de hipóxia crônica fetal? Sim, gente, porque ele está centralizado, ele está com perfil biofísico fetal ruim, ele está com pouco líquido amniótico, ele está pedindo socorro, como eu já falei para vocês. Então, vamos induzir esse parto. Ele não está nem numa prematuridade tão ruim, porque ele está com 36 semanas de gestação, certo? Lembrando que o termo é a 37. Indicar resolução por cesárea devido ao comprometimento fetal por acidose. Não, ele não tem uma indicação específica para cesárea e nem pode se dizer diretamente que ele está com acidose. D. Repetir cardiotocografia e perfil biofísico fetal após a alimentação materna adequada. Tem nada a ver, né, gente? Então, a letra B. Por último, Doppler velocimetria do ducto venoso. Thalia, mas o que é mesmo ducto venoso? Faz tanto tempo que eu paguei embriologia, anatomia, que eu nem lembro. Pois bem, gente, o ducto venoso, ele é um vaso que vai ligar a artéria umbilical, a veia umbilical, os vasos umbilicais até a veia cava inferior. E vai direcionar esse fluxo para o átrio direito. Lembra que o átrio direito tem um forame oval? O forame oval vai fazer com que esse fluxo passe do átrio direito para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, por sua vez, vai fazer uma sístole, faz com que esse fluxo passe para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo tem a aorta. Aí, na sístole do ventrículo esquerdo, a gente passa sangue oxigenado para a aorta e para todo o corpo. Se eu tenho um comprometimento, gente, desse vaso, que vai fazer com que todo esse sangue oxigenado irrigue o corpo dele, eu tenho um risco a curto prazo. Se eu tenho esse achado, vamos intervir rapidamente, porque esse bebê está sofrendo muito. Ele está cianótico, as extremidades dele não estão sendo oxigenadas, os órgãos vitais dele estão comprometidos. A gente tem aqui, ó, ducto venoso. O normal seria esse padrão de onda. Ele vai alterando, forma esse padrão. Depois, ele forma um padrão tal qual a onda A, que seria essa onda, ela vai estar ausente. E depois, ela vai estar reversa. Ou seja, durante a sístole, em vez de o fluxo passar para o corpo, ele volta para o cordão. Muito ruim, né? Então, vamos intervir rapidamente. Por fim, gente, até que enfim, né? Acho que vocês já estão cansados. Aqui são as minhas referências. Eu usei o Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, bem atualizado, lançado agora em 2019. Muito bom, tá, gente? E usei também o protocolo clínico de cardiotocografia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, que foi lançado em março de 2020. Foi ontem, praticamente. E por último, eu queria finalizar com uma pequena frase que escrevi para simbolizar a arte desse momento para mim, o ato de deixar-me tocar por esse conhecimento de medicina fetal. Há uma arte sutil na medicina fetal, em que não se sabe precisar o momento em que se está prestando e o que se está recebendo cuidado. Os sinais da vida no ventre materno são um pulsar elementar com a atmosfera divina diante dos olhos humanos. Aqui por trás nós temos a foto de uma cirurgia fetal, o bebê aqui tocando a mão do cirurgião. E isso é sobre a arte do deixar-se tocar. Muito obrigada.
Encerramos.